Não incomoda vocês como jogador brasileiro, ele entrega o quão mimado ele é quando troca de treinador na cara dura e foda-se? Porque, tipo, o Marcão deu um treino. O Marcão, com certeza, não mudou o Fluminense taticamente, sem nada. O Fluminense pegou o líder do campeonato, o time mais difícil de ser batido no Brasil, e ganhou o jogo. E jogou pra caralho. Eu acho que tem muito a ver, embora sejam realidades diferentes, né, a que eu vivi, mas eu acho que tem muito a ver com o ambiente de trabalho, o Rica. Um ambiente mais leve, você tá mais feliz, você vai treinar mais feliz, você vai jogar mais feliz. O auxiliar, ele tem um prazo de validade, né? Mas o auxiliar normalmente é o melhor amigo do jogador. O jogador, ele não vai desabafar com o treinador. Mas ele desabafa com o auxiliar, que, por sua vez, não dá bronca nele, não suspende ele, não tira ele do time. O auxiliar, ele passa um pano. E, muitas vezes, nem leva a reclamação para o treinador, né? Então, acho que o auxiliar é uma figura carinhosa até ter que tomar as decisões, né? Porque daí o auxiliar que vira técnico, ele tem que tomar as decisões, aí o jogador também já olha para ele diferente, porque o jogador, treinador bom é aquele que te põe para jogar. Então, acho que o ambiente como um todo fica mais leve, fica mais saudável, e aí a chance de você render mais, ela é maior. Mas você perder vários pontos e até classificações para mostrar isso, não seria, talvez, isso é uma discussão que eu tenho há 250 anos. Eu não entendo a função do capitão do time. Eu não consigo entender. Por quê? Porque, para mim, ele é o líder do grupo de jogadores. Portanto, essa decisão não deveria ser do treinador. Essa decisão deveria ser do time. Quem é o nosso representante? Quem fala por nós? E esse cara falar por nós deveria falar, inclusive, com o treinador, com a comissão técnica e com a diretoria, em nome do grupo. Não é mais fácil, eventualmente, você chegar lá... Mas, por exemplo, não é mais fácil treinar o representante, o capitão do time lá no presidente, ou seja lá quem for, falar, olha só, tá dando ruim, cara, não tá rolando e tal, não sei o quê. Em vez de ter que perder 15 pontos para acontecer isso. Mas, Rica, é que se tu fizer esse caminho, cara, os times ficam na mão dos jogadores mais do que já estão. Não tomar decisão por isso, mas, tipo, alguém tem que falar por eles. Né? Alguém tem que dizer. Porque se você, para demonstrar, você perde 10, 15 pontos no campeonato, que é o padrão. A gente perde 10, 15 pontos e depois o treinador troca e aí o treinador novo chega, pega aquele balão de oxigênio, embala ali 5, 6 rodadas, depois despeja tudo de novo. Mas tem muito você de tem aquelas 5, 6 rodadas. Porque às vezes, claro, o treinador ele pode ajudar o grupo, ele ajuda certamente, ele organiza e tudo mais, mas acho que tem muito do clima, do ambiente, se fica pesado, se não fica, né? Cara, eu acho que no Fluminense o caso era muito mais de atitude, né? Porque o time parecia que... Claramente. Não... E isso é muito anímico. Às vezes é o clima que tá pesado, nem que são as escolhas, porque o time não era muito diferente. O time era o mesmo. O menino lá, o Riquelme aplaudiu a nota oficial do Fluminense da demissão do Zubeldia. Ficou fora desse jogo aqui. O cara é um menino. Então, como assim, cara? Eu acho que é muito do ambiente. É mais do ambiente, assim, porque, claro, é caso a caso, né? Acho que no caso do Fluminense, era ambiente. Era ambiente, estava pesado, parecia que a figura do Zubeldia já não era uma figura agradável entre os caras. Cara, e outra, começaram perdendo, né? Eles viraram em 5 minutos o jogo. Fala, Ale, que o Ale tá fazendo cafuné nele mesmo, tá gostoso? Eu gosto de alisar o careca, viu, meu? Não vou mentir para vocês. Principalmente depois dos 50, eu gosto de alisar o careca e eu não tô falando nem da minha cabeça. Mas o Fluminense, ele é o 4º colocado. E, de fato, o Fluminense também não via numa batida boa, mas o Fluminense também não é um time que tu diga assim, cara, chegar no Maracanã, vou atropelar os caras, que é uma barbada. Eu acho que a crítica está muito mais nos jogos anteriores, principalmente, por exemplo, contra o Inter, que estava na zona do rebaixamento, no momento que vai eu não consigo falar no parque, para mim é Allianz Parque, mas tudo bem. Vai no campo do Palmeiras. Nubank. Nubank. Você devia ser patrocinado pelo Nubank naquela série que você só ficou no Nubank, você não entrou 1 minuto, né, cara? Depois eu refaço a série. Mas, aquele jogo contra o Inter, sim, que merece críticas, né? O jogo do Cerro também, né? Em casa, demora e faz o gol e ainda toma um gol no empate. Mas agora, o jogo contra o Fluminense é uma derrota, enquanto tu olha ali, cara, Fluminense no Maracanã é um jogo que tu vai competir, vai disputar. A torcida do Fluminense
que a torcida do Fluminense é muito parecida com a torcida do Palmeiras no sentido de cobrar desesperadamente no primeiro sintoma. Ela é muito ejaculação precoce. E disso além, entende? Cara, o Fluminense voltou do Mundial de Clubes absolutamente épico. Foi épico o que o Fluminense fez. Ele foi pra semifinal. Um time que não era incrível nem nada. Porra, fizeram um puta do Mundial. No segundo jogo que o Fluminense jogou no Maracanã, depois de voltar do Mundial, a torcida estava vaiando o time no Maracanã. Sim, o Renato pediu as contas, sei lá quanto tempo depois. O Renato 5, 6 jogos depois pediu as coisas. Então, assim, a torcida do Fluminense ela tá over muito em função de alguns influenciadores do Fluminense que estão jogando a coisa para um nível muito, muito pesado. Tipo, o Fluminense empata um jogo, é um absurdo. Se você voltar aqui e você for olhar friamente, eu não estou falando das atuações, tá? O Fluminense tem um empate com o Rivadavia no Maracanã, que é um resultado ruim. Aí ele empatou com o Botafogo fora. Não é um resultado anormal. Ele perdeu pro Vasco. Eu vi esse jogo, time completamente. Ele empatou a primeira com o Vasco, perdeu a segunda. Clássico, não tem nenhum absurdo aqui. O Fluminense empatou em casa com o Bahia, tropeço. Não é um absurdo. Empatou fora com o Grêmio, bom resultado. Empatou em casa com expulsão para os dois lados contra o Bragantino, resultado ruim, né? Isso pós-Copa do Mundo. Se você for levar isso, empatou com o Cruzeiro no Mineirão antes da Copa, venceu o Lagoaíra em casa, perdeu para o Mirassol por 1-0, tinha ganhado do Bolívar em casa, tinha ganhado do São Paulo, tinha ganhado na Copa do Brasil. Se você for olhar os resultados a grosso modo, você vai falar assim, cara, não tem motivo para o Fluminense ter entrado numa puta crise. Não é isso. Porque são adversários de jogos absolutamente possíveis. Tem tropeços, mas o tamanho que parece é que o Fluminense é o 14º colocado no campeonato e que puta que pariu se não mandar todo mundo embora, todo mundo é burro, o time do Fluminense é uma merda, todo mundo da diretoria é cego, porque não é possível. Não é possível se levar dessa maneira. Em 4, 5 jogos, o trabalho do Zubeldia vem piorando aos poucos. Isso é uma puta análise correta, vem aos poucos, vem caindo. Agora, por causa de... Eu tenho muito essa impressão. Ele foi mandado embora porque ele perdeu pro Vasco, a Copa do Brasil. Pode ter sido mesmo. Simplesmente isso. Olha aqui, perdão, só para mudar de assunto. É exagero falar que o elenco do Fluminense é o 4º melhor elenco do futebol brasileiro, será? Se fosse 2021 ou 2020, seria. Cara, a gente tem facilmente, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, entre os três. Cara, esses três aí, Aí depois a gente pode, tem vários que dá para revezar. Caminha, sabe qual é a diferença do 4º para o 12º? Nenhuma. Nenhuma. Não, aí tem treinadores, sabe né? Qual é a diferença? Então, mas sabe qual é a diferença do elenco do Grêmio e do São Paulo? Qual é a diferença do elenco do Atlético pro elenco? É isso aqui, irmão. É uma contusão. É uma bolinha, né? Que entra, um detalhezinho, brother. É muito mediano. É uma sul-americana a menos. É uma sul-americana. Não, mas é uma convicção ali, é outra colar, é um treinador que entende um pouco mais seu grupo. São detalhes. Olha só, o Atlético Paranaense tá fazendo a campanha que tá fazendo. Se alguém olhar pro time do Atlético Paranaense, coloca ele na lista dos 6, 7 favoritos? Não coloca. Não. Se você, mas o João tem lá, o homem lá conhece do riscado lá. Não, daí dá uma pica. Vamos cortar esses 3 da fatia lá. Você acha que o São Paulo é um time muito melhor que o do Grêmio? Não acho. Muito melhor, não. Acho que é melhor. Você acha o Galo muito melhor que o Grêmio? Acho melhor. Acho melhor. Não, melhor, é melhor. E se o Grêmio ganhar do Galo em casa, você vai achar um absurdo? Não pelo mando. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, entendeu? A distância é muito pequena.